Revelado. O incrível ato de amor que transformou a tragédia em um milagre emocionante. Maria, uma enfermeira de 36 anos, vivia na pequena cidade de Santa Helena, onde o céu azul se misturava ao aroma da terra molhada. Mas aquele céu não era mais o mesmo após a morte repentina de seu marido, Carlos. Um trabalhador rural que sonhava em proporcionar uma vida digna para seus 3 filhos. Agora Maria enfrentava um mar de dívidas e o peso do mundo nas costas, como uma rocha que a esmagava dia após dia. Quando ela olhava para Lucas, seu caçula de apenas 8 anos, o coração vibrava em dor. Os olhinhos dele, antes brilhantes de alegria, agora carregavam a confusão e a tristeza de um mundo sem o pai. Em uma tarde qualquer, ao limpar o quarto de Lucas, Maria encontrou um velho violão empoeirado, escondido debaixo da cama. O objeto, meio esquecido pelo tempo, parecia um tesouro perdido. Com um toque carinhoso, ela entregou o violão a Lucas, que, para sua surpresa, começou a tocar do jeito que nunca havia visto, como se as notas saíssem do fundo da sua alma. O brilho em seus olhos, as melodias que preenchiam o ar, trouxeram de volta um pouco da luz perdida. A música se transformou em um refúgio, permitindo que mãe e filho escapassem da dureza da realidade ao seu redor. Quando a escola anunciou um concurso de música que premiaria a chance de Lucas estudar em uma renomada escola na capital, a esperança renasceu. Contudo, ao mesmo tempo, a pressão das contas acumuladas e o medo de fracassar começaram a sufocar Maria. Como vou conseguir? Ela pensava, angustiada. O julgamento da pequena comunidade ecoava em sua mente. O que dirão? Como uma enfermeira sozinha poderá bancar o sonho do filho? Os dias passaram em uma luta constante. Determinada, Maria decidiu arrecadar fundos para inscrever Lucas no concurso. Tentou rifas, eventos comunitários, mas tudo parecia em vão. Foi então que Paulo, um amigo de longa data e ex-colega de trabalho, apareceu oferecendo ajuda financeira. Mas as lembranças de um passado doloroso, de alguém que a subestimou, a fizeram hesitar. Será que aceito? Isso significaria abrir mão da minha dignidade? Lutava consigo mesma. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No quintal, Lucas ensaiava suas músicas, imerso em sonhos de palcos ali perto. A doçura de sua inocência contrastava com a tempestade emocional que assolava Maria. Enquanto ela observava o filho, a decisão começava a brotar. De repente, uma ideia iluminou seu coração. Talvez a coragem de se abrir para ajudar poderia não apenas transformar a vida de Lucas, mas também alterar a visão de um lugar que sempre a desprezou. Com a dúvida ressoando em seu peito, Maria se questionou se poderia mesmo correr esse risco. A vida dela e de Lucas estava em um fio, entre a luta solitária e a esperança de um futuro juntos. E aí estava a semente de algo grande, de uma transformação que começava a tomar forma não só em suas vidas, mas na própria alma da comunidade. O que será que Maria decidirá fazer? E qual impacto isso terá em todos ao seu redor? Maria acordou naquela manhã com uma sensação inquietante no coração. O sol já iluminava o quarto, mas a escuridão de seus medos ainda pairava sobre ela. As contas da casa pareciam ter se multiplicado, e a preocupação com o futuro de Lucas era um peso que a acompanhava a cada segundo. Em meio aos pensamentos, a figura de Paulo não saía da sua mente. Ele havia aparecido oferecendo ajuda, mas o modo como ele olhou para ela, como se visse uma fraqueza, a fez recuar. Estou tão sozinha, pensou Maria enquanto servia o café. O cheiro do pão fresco misturava-se com a tristeza que a acompanhava. Lucas, ainda sonolento, sentou-se à mesa e sorriu para a mãe. Aquela era a única luz que ela via em meio ao tormento. O sorriso dele era sua razão de lutar e também seu receio de se render à vulnerabilidade. Após o café,
Maria decidiu que não poderia mais perder tempo. Pegou o violão e, com uma dedicação quase obsessiva, começou a ensaiar as músicas que costumava tocar na adolescência. Queria sentir a música novamente, como uma forma de encontrar coragem. Enquanto dedilhava as notas, a esperança de que esse concurso pudesse ser a salvação parecia mais palpável. Movida por essa nova determinação, Maria decidiu que iria à loja local pedir ajuda. E se eles quebrassem os meus sonhos? Pensou. Mas a chama dentro dela era forte. A necessidade de criar um futuro melhor para Lucas a impulsionava. Ao entrar na loja, sentiu o olhar curioso dos vizinhos. As vozes murmurantes a acompanhavam como sombras incessantes. Olha a enfermeira sozinha, sem o marido. O que ela vem fazer aqui? Escutou uma pessoa comentar baixinho. Seu coração apertou, mas Maria respirou fundo. Confrontando sua timidez, aproximou-se do dono da loja, seu Antônio, um homem forte e gentil que sempre tratou seus filhos e sua comunidade com dedicação. Seu Antônio, preciso de um favor. Começou, mas foi interrompida pela voz trêmula. As palavras pareciam pesar como pedras. Maria, o que você precisa? Ele perguntou, seu olhar cheio de compreensão. É o Lucas. Ele quer participar de um concurso de música. E eu gostaria de saber se você poderia me ajudar com a inscrição, confessou, sentindo uma mistura de vergonha e alívio. Claro, mas quanto você precisa? Respondeu ele, um sorriso iluminando seu rosto. Maria hesitou, a ferida da sua dignidade latejando dentro dela, mas a ânimo do parceiro a encorajou a prosseguir. A inscrição é R$200, disse, por fim, mal acreditando que estava se abrindo assim. A expressão de seu Antônio mudou rapidamente. Eu te ajudo com isso. Mas quero ouvir o Lucas tocando algum dia, hein? Faça isso por mim, disse com um brilho nos olhos. Maria não conseguiu conter as lágrimas. A generosidade de seu Antônio era um pingo d'água em um deserto de dúvidas. Uma onda de calor a envolveu, um sinal de que talvez, apenas talvez, a comunidade poderia começar a mudar. De volta para casa, uma nova energia a preenchia. Lucas estava no quintal casualmente testando as cordas do violão, a inocência e a esperança vibrando junto com cada nota. Mãe, escuta isso! Ele gritou enquanto Maria se aproximava. O som da música estava cada vez mais bonito e, por um breve momento, as sombras das inseguranças se dissiparam. Mas ainda havia a questão de Paulo. A proposta dele ainda ecoava em sua mente. O que fazer? Aceitar a ajuda de alguém que a decepcionou tanto? À medida que a música preenchia o ar, Maria sabia que uma decisão estava prestes a mudar tudo. Qual caminho ela escolheria e o que isso significaria para o futuro dela e de Lucas? O coração dela batia forte quando Maria olhou para o céu, renovando suas esperanças. Era hora de decidir o que realmente importava. Maria se sentou no degrau da porta, observando Lucas tocar. A leve brisa balançava seus cabelos e a melodia ecoava como um suave bálsamo em seu coração. Os desafios da vida pareciam distantes, se diluindo no ar suave daquele momento. Mas a dúvida sobre Paulo ainda permanecia como uma nuvem pairando sobre sua cabeça. O que ele queria? Por que havia decidido aparecer agora, justo quando ela tentava se reerguer? Essa pergunta não saía de sua mente. Enquanto Lucas continuava a tocar, ela decidiu que era hora de enfrentar isso de uma vez por todas. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados. Um convite ao diálogo. Lucas, chamou, tentando dar um tom leve à conversa. Você se importaria se eu saísse um pouco? Vou precisar conversar com alguém. O quê? Quem, mãe? Ele parou o violão, os olhos brilhando de curiosidade. Só um amigo, não se preocupe, vou voltar logo, disse Maria, tentando tranquilizá-lo, mas seu próprio coração não estava tão seguro. Ela respirou fundo e pegou a bolsa. A ida até a casa de Paulo era inevitável. Enquanto caminhava, o pensamento dos olhares de poucos minutos atrás na loja a incomodava. O que eles sabem sobre minha vida? Refletiu, um misto de raiva e círio inconformado dentro dela. Só porque estou sozinha. Ao chegar à casa de Paulo, uma mistura de nervosismo e determinação a envolveu. Com cada batida no portão, seu coração pulsava mais forte. Ele a atendeu com um semblante sério,
mas logo um sorriso se abriu em seu rosto. Oi, Maria, que surpresa! Entre! Ele gesticulou gentilmente, mas ela hesitou. Estava grande parte de sua vida ali, exposta e vulnerável. Paulo, precisamos conversar, disse ela sem rodeios, tentando transmitir firmeza onde apenas sentia insegurança. Claro, sobre o quê? Você parecia diferente na loja, ele comentou. Mas Maria não se deixou levar por aquele tom despreocupado. Sobre você e sobre as suas promessas. O que você quer de mim? O que você espera diante da minha situação? A expressão de Paulo mudou. Ele deu um passo à frente e, por um instante, Maria viu um rastro de compaixão em seus olhos. Maria, eu só quero ajudar. Eu conheço seus desafios e... eu sei que você é forte, mas isso não significa que precisa fazer tudo sozinha. As palavras dele a tocaram ao mesmo tempo que a incomodavam. A ajuda dele parecia um campo minado, cheio de promessas que poderiam não se concretizar. Eu não quero nada de você, rebateu, tentando manter a voz firme, mas a fraqueza surgia em seu interior. Não é apenas sobre você, é sobre Lucas também. Eu não sou seu inimigo, nunca fui. Paulo insistiu, e Maria podia ver a sinceridade em seu olhar. Era um apelo que desafiava toda a sua resistência. A briga interna estava acabando com ela. Aceitar a ajuda significava abrir uma porta que poderia levá-la a mais dor no futuro, mas não aceitar poderia significar perder uma chance de salvar a vida que construía para Lucas. Eu não sei se posso confiar, disse ela já sem voz firme. Confiança se constrói, Maria. Eu estou aqui para isso. Só quero que você ouça o que eu tenho a dizer, respondeu Paulo, mais suavemente agora. As células de Maria pareciam brigar entre si. Ela queria acreditar, mas a fragilidade de sua situação tornava tudo incerto. O que faria se abrisse essa porta novamente? E se não fosse a ajuda que eu pensei? E se isso apenas trouxesse mais dor? Entre dúvidas e esperanças cruéis, Maria olhou para Paulo. A inquietação dentro dela pulsava como uma sinfonia desafinada, mas a verdade era que ela precisava de uma resposta. Não apenas para a questão de Paulo, mas para a vida que desejava construir para Lucas. Certo, balbuciou, a determinação se fortalecendo em seu peito. Estou disposta a ouvir, mas quero ser clara. Não posso prometer nada. Vamos conversar então, Paulo respondeu aliviado. Enquanto Maria seguia para dentro, um pensamento acalmava sua inquietude. Talvez, só talvez, a vida pudesse surpreendê-la novamente, mas uma nova pergunta ressoava na sua mente, indesejada. E se o que ela descobrir mudar tudo? A canção que começou ali poderia ter um futuro inesperado. Dentro da casa, o clima era claramente diferente do resto do mundo. As paredes estavam adornadas com fotos de momentos felizes. Lucas bebê, risadas em família, recortes de jornal antigos. Cada imagem pulsava com memórias que Maria havia cuidadosamente guardado, mas que agora pareciam ecoar como um passado distante. Seu coração apertava ao se lembrar da dinâmica que um dia tiveram e da ruptura que as separou. Eu não sei como começar, Paulo disse, quebrando o silêncio, enquanto a luz suave da sala iluminava seu rosto, ressaltando a sinceridade em seus olhos. Maria respirou fundo, buscando coragem. Comecemos pelo que você pode oferecer. O que tem em mente, Paulo? Ele a observou fixamente, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras certas para não machucá-la. Eu conheci algumas pessoas que podem ajudar, não apenas para você, mas para o Lucas também. É uma oportunidade que poderia mudar tudo para vocês dois. Um novo lugar, novos começos. O peso da proposta pairou entre eles. Maria piscou algumas vezes tentando integrar a ideia. Leaving everything para trás soava assustador, mas a realidade era que a luta diária a sufocava. E qual é o preço disso? Sempre há um preço, Paulo. Ele hesitou, e a insegurança ficou evidente no seu rosto. Não é assim que eu quero que você veja. Não estou pensando em algo em troca. É mais sobre dar a vocês a chance de recomeçar, como uma família. As palavras reverberaram na mente de Maria. Uma ideia deliciosa e ao mesmo tempo aterrorizante. Afinal, família foi o que faltou por tanto tempo. Mas por outro lado, a dúvida sobre as intenções de Paulo crescia.
como uma sombra ameaçadora. E se eu não conseguir? E se essa família não existir mais? O que irá acontecer com Lucas, se você descobrir que não sou a mãe perfeita que ele precisa? As perguntas saíram em um turbilhão, e Maria sentiu as lágrimas brilhando em seus olhos. A pressão da dúvida se tornava insuportável. Paulo deu um passo à frente, tão próximo que ela podia sentir a intensidade do seu olhar. Maria, não existe mãe perfeita, mas você já está fazendo o melhor que pode. O fato de você estar aqui agora já é um grande passo. Estou aqui para caminharmos juntos. Um momento se formou, carregado de emoções cruas e verdadeiras. Ela relembrou os risos de Lucas ao tocar o violão, os abraços apertados à noite e as conversas sussurradas antes de dormir. A ideia de que poderiam viver em um lugar novo despertava um desejo antigo de segurança e felicidade. Mas qualquer movimentação nessa direção exigia coragem. Eu só, ela começou a dizer, mas as palavras a abandonaram. O medo estava entrelaçado em cada sílaba. Ele segurou suas mãos de forma confortante. Se você não tentar, nunca saberá, certo? A vida que você sonha pode estar mais perto do que imagina. Estamos juntos nisso. Um breve silêncio se seguiu, e Maria sentiu o calor das mãos dele, um apoio que a fez querer acreditar, mesmo que uma parte dela ainda hesitasse. Paulo, se eu aceitar, não será fácil. Há muita dor e desconfiança. Não prometo que não irei duvidar, ou que tudo irá ficar bem da noite para o dia. Eu não espero isso. Só quero que você me deixe mostrar que é possível, devagar, um passo de cada vez. Ele sorriu. Um sorriso que parecia vir de um lugar genuíno, onde não havia espaço para o ódio ou rancor. Maria olhou para suas mãos entrelaçadas com as dele. O que estava disposto a fazer para ajudar? A ideia de se abrir novamente parecia assustadora, mas conforme a fragilidade da situação se dissipava um pouco, ela começava a sentir uma pequena chama de esperança acender. Mas no fundo de sua mente, uma questão inquietante permanecia. Paulo realmente estava disposto a tudo ou havia algo escondido em suas intenções? A resposta poderia mudar o curso de suas vidas. E se tudo isso acabar em mais dor? Essa pergunta reverberava em seus pensamentos, à espera de uma resposta. Enquanto a conexão fortalecia, Maria sentiu um nó na garganta. Alguém estava disposto a estar ao seu lado? Juntos, poderiam sair daquela tempestade? Ainda perdida em suas reflexões, um som de celular cortou o silêncio. O toque convulsa e tom leve a trouxe de volta, e ela olhou para a tela. Era Lucas que ligava. O sorriso dele era tudo o que precisava para sentir um alívio temporário. Desculpe, preciso atender. Ela se despediu rapidamente, mas não sem um último olhar para Paulo. Algo em seu coração dizia que a vida estava prestes a dar uma reviravolta. Mas em que direção? O que mais Maria descobriria ao dar um passo em direção ao desconhecido? E qual impacto isso teria em Lucas? Quando Maria atendeu a ligação, a voz de Lucas, cheia de alegria, ecoou pelo telefone. Mãe, você não vai acreditar. Já terminei a música nova que compus. É sobre a esperança e um novo começo. O coração dela se apertou ao ouvir a empolgação do filho. Instantaneamente, o peso do mundo parecia um pouco mais leve. E ela sorriu. Estou tão animada para ouvir, meu amor. Você pode tocar para mim agora? Lucas hesitou, uma breve explosão de nervosismo pulsando através da sua voz. Pode ser pelo vídeo? Assim você me vê também. Claro, me manda o link. O momento de conversa se transformou em uma troca vibrante de emoções. Enquanto aguardava, Maria olhou para Paulo, que a observava com uma mistura de curiosidade e apoio silencioso. Era difícil manter as paredes erguidas com ele tão próximo. E, ao mesmo tempo, seu coração estava cheio de promessas inesperadas. O vídeo chegou, e Maria clicou. Lucas apareceu na tela um pouco tímido, mas seus olhos brilhavam com a mesma luz que ela lembrava da infância. Ele começou a tocar com uma simplicidade que a encantou. As notas dançavam no ar, e as palavras que saíam de sua boca eram pura poesia. Era uma canção sobre encontrar luz em meio à escuridão, sobre ter coragem de recomeçar. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto ele tocava. Uma mistura de orgulho e esperança envolvia seu ser. Ao terminar, Lucas olhou fixamente para a câmera,
seus olhos cheios de expectativa. O que você achou, mãe? Maria sentiu um aperto no coração. Foi lindo, filho. Você realmente capturou a essência do que significa recomeçar. O sorriso de Lucas foi contagiante. Mesmo em meio ao caos, ele conseguia encontrar beleza. Obrigada. Eu quero muito que você esteja feliz. Podemos compor mais juntos? Sim, meu amor, sempre. Ela desligou o celular e, quando voltou a atenção para Paulo, sentiu uma onda de determinação. O momento maravilhoso que teve com Lucas a havia encorajado. Eu quero que o Lucas também tenha essa chance. Precisamos tentar, Paulo. O que antes parecia um abismo intransponível, agora se tornava uma ponte que a levava a um futuro cheio de possibilidades. Paulo sorriu, e o alívio surgiu em sua expressão. Isso é tudo o que eu quero, Maria. Unidos, podemos enfrentar qualquer tempestade. Essa decisão parecia trazer um novo frescor, uma chama. Mas a sensação de incerteza ainda persistia, como uma névoa que não se dissipava. Em um impulso, Maria perguntou: mas e se aparecer algo inesperado no caminho? Se a ajuda que você mencionou acabar não sendo o que imaginamos? Então lidaremos com isso juntos. Não prometo um caminho sem obstáculos, mas estarei ao seu lado enquanto caminharmos. Você não está sozinha. Maria sentiu o peso do mundo mais leve novamente. Havia algo sincero naquele olhar, e uma parte dela queria acreditar que era real. Mas, perplexa com seus próprios sentimentos, um pensamento inquietante surgiu em sua mente. Paulo realmente estaria disposto a enfrentar o desconhecido com ela? Ou ele tinha apenas um plano que ela ainda não compreendia? E se tudo isso não for o que parece? O eco daquela dúvida parecia mais forte do que nunca. Uma gota de desconfiança a toldando. Entretanto, antes que pudesse aprofundar essa conversa e pontuar suas indagações, a porta da sala se abriu abruptamente. Um homem de rosto conhecido, mas de intenções duvidosas, entrou, e todos os sentimentos se congelaram no ar. Ele parecia saber mais do que deveria, e o olhar que lançou em Paulo espalhou a tensão como um fio desencapado. Surpresa! Não esperava que você estivesse aqui. Podemos conversar, Maria? O tom dele não deixava dúvidas de que as coisas estavam prestes a mudar. Maria ficou em um impasse, seu coração disparando. O que viria a seguir? Qual impacto essa visita inesperada teria em seus novos planos? Uma sombra ameaçadora pairava sobre o que parecia ser o renascimento de sua vida. Seria este o verdadeiro teste do recomeço? Maria sentiu as pernas fraquejarem ao ouvir a voz de Henrique. Ele sempre tinha a habilidade de trazer à tona antigas feridas, e agora, diante dela, a lembrança de dias difíceis ressoava como eco. O homem em pé à sua frente não era apenas uma lembrança do passado, mas um símbolo das decisões que a levaram aonde estava. Oi, Henrique, disse ela, tentando manter a voz firme, mesmo que um nó se formasse em sua garganta. O que você quer? Henrique deu um passo à frente, seu olhar fixo em Paulo, que estava silencioso e em alerta ao lado de Maria. Só vim saber como você está. Faz tempo que não nos vemos, e pelo que parece, você mudou. As palavras dele foram como um soco no estômago. Maria se lembrou do quanto tinha se esforçado para deixar o passado para trás. Agora, a presença dele estava ameaçando desmoronar todas as paredes que ela havia construído com tanto cuidado. Estamos bem, obrigado. Minha vida agora está diferente. Paulo coçou a nuca, claramente desconfortável. Henrique sorriu, mas não era um sorriso amigável. Era o tipo de sorriso que trazia à tona uma sensação de desconfiança. Ah, que bom saber que você está feliz, Maria. Eu sempre me preocupei com você. Sua voz tinha um tom sarcástico que a fez tremer. Maria respirou fundo, mas era difícil se manter calma. Você não precisa se preocupar comigo. Quando olhou para Paulo, viu a pergunta não feita em seu olhar. Quem é ele? A tensão na sala crescia a cada segundo. Maria sabia que precisava tomar as rédeas da situação. Henrique, por favor, não tenho nada a discutir com você. Já deixei o passado para trás e quero que você faça o mesmo. Elas eram palavras firmes, mas um medo sutil a paralisava. Ela não queria que aquela conversa se transformasse em mais uma batalha emocional. Claro, claro.
Henrique disse, levantando as mãos em um gesto de rendição. Mas seus olhos não deixaram de brilhar com um desafio. Só que não posso ignorar o fato de que você está prestes a tomar uma grande decisão. E isso me faz pensar... Ele deixou a frase no ar. O convite a especular era claro. Era, do que você está falando? A raiva crescia dentro dela. E se ele soubesse sobre os planos que estavam se formando? O mundo de Maria estava finalmente começando a se alinhar, e a última coisa que ela precisava era do caos que Henrique sempre trazia. Bem, ouvi uns rumores sobre um novo projeto de reestruturação na empresa. E você sabe que algumas decisões envolvem mais do que apenas números, não é? O olhar dele penetrava em Maria, como se a confrontasse a cada palavra. Ela trocou um olhar rápido com Paulo, e a união silenciosa entre eles era a única âncora no mar revolto que eram suas emoções. Seja o que for que você está insinuando, eu não estou interessada. Minha vida agora é diferente, Henrique. Tenho um filho, e quero que ele tenha um futuro melhor. As palavras de Maria saíam com fogo, um lembrete para si mesma do que realmente importava. Henrique riu, mas não havia alegria em sua risada. Ah, Maria, sempre tão inocente, a vida não é tão simples assim. Ele se aproximou mais, a atmosfera estava carregada. Além do mais, pessoas do seu passado podem sempre voltar, e elas costumam saber mais do que você imagina. Ela sentiu seu estômago revirar. O que Henrique realmente queria? Aquela conversa parecia se arrastar, como se estivesse caindo em um abismo. Maria não queria mais olhar para ele, e enquanto pensava em Lucas, seu coração aquecia ao se lembrar da luz que o filho trazia. Chega, Henrique, não quero mais nada com você. Vá embora e não volte. Houve um momento de silêncio tenso, onde o mundo parou. Carlos observava com cautela, e Maria se sentia em uma corda bamba entre a velha dor e o novo alvorecer. Henrique hesitou, mas sua expressão então mudou para algo que a fez sentir um calafrio. Você ainda vai sentir minha falta, Maria. Esteja preparada. Ele se virou, deixando atrás de si um rastro de incerteza que parecia pairar no ar. A porta se fechou com um estrondo e Maria ficou paralisada, as palavras de Henrique ecoando em sua mente. O que aquilo realmente significava? Ela inspirou fundo, tentando expulsar o peso que agora aterrissava em seu peito. A conversa tinha deixado uma marca. Paulo se aproximou, preocupado. Você está bem? Não sei. O medo e a determinação competiam em seu olhar. Mas o que ele quis dizer com aquilo? O passado não deveria voltar para nos assombrar. As palavras de Henrique eram como veneno, e agora Maria se via em um novo dilema. A esperança que havia brotado em seu coração estava ameaçada por sombras que sempre pareciam retornar em momentos críticos. Enquanto se perdia em seus pensamentos, a tristeza e a determinação se confundiam. Qual seria o próximo passo? E como poderiam resistir ao que Henrique insinuara? O futuro parecia mais nebuloso do que nunca. Maria deixou que os pensamentos fervilhantes a cercassem, como um bando de pássaros descontrolados. A tensão da conversa com Henrique pairava em seu coração, e cada batida parecia um lembrete doloroso do que tinha superado e do que ainda poderia ter que enfrentar. Vamos sair um pouco, sugeriu Paulo, quebrando o silêncio que se instalara entre eles. Ele pejou a mão sobre o braço de Maria, um gesto quente e protetor que a faz sentir um fio de esperança. Ela não tinha certeza se conseguiria lidar com mais incertezas naquele momento, mas sentiu que precisava de ar fresco. A luz do sol, filtrada pelos galhos da árvore na entrada, parecia acolhedora. Assim que pisaram na calçada, a brisa suave acariciou seu rosto, como se estivesse tentando afastar os fantasmas que ainda a cercavam. Você não precisa se preocupar com o que ele disse, Maria. Paulo começou tentando confortá-la. Já passamos por tanta coisa juntos, Henrique não pode mais te atingir. E se ele tiver razão? Maria lançou a pergunta ao ar, sem esperar resposta. E se pessoas do passado voltarem para nos assombrar? Eu pensei que tínhamos deixado tudo isso para trás. Paulo parou segurando as mãos dela entre as suas. O toque era firme, seguro. Olha, eu sei que é difícil, mas o que importa é que você está aqui agora com Lucas, e nós estamos juntos. Não podemos deixar que ameaças do passado nos derrubem. Maria hesitou. Só quero que meu filho tenha uma vida boa.
livre do medo e do passado. Os olhos de Paulo brilharam com determinação. E ele terá, porque você é forte. Lembre-se que eu estou do seu lado, não importa o que aconteça. Henrique não pode ter poder sobre nós. Maria absorveu suas palavras, mas uma parte dela ainda hesitava. A lembrança do olhar de Henrique, cheio de desafios e promessas sombrias, parecia inescapável. Enquanto caminhavam, chegou a um ponto que a fez parar. Você se lembra do que vivemos? Maria perguntou a voz trêmula. Daquele tempo em que tudo parecia desmoronar? E se Henrique estiver certo? E se ao tomarmos essa decisão, algo de ruim voltar? Paulo respirou fundo, reconhecendo a dor que ainda habitava as profundezas delas. Sim, eu me lembro, mas o passado não define o futuro. Vamos fazer o que é certo por Lucas, não o que alguém mais diz que é certo. Vamos juntos, Maria, por ele. O coração de Maria se aquietou um pouco com as palavras de Paulo. Ele sempre soube como acalmá-la, como guiá-la de volta à luz quando as sombras ameaçavam engoli-la. Caminhar ao lado dele agora trazia um conforto que ela adorava desesperadamente. Mas naquele instante, seu telefone vibrou em seu bolso. O coração de Maria pulou na expectativa. Era uma mensagem. Ao ver quem a enviava, a esperança e o medo batalharam dentro dela. Era de Laura, uma antiga amiga que também tinha conhecido Henrique. Ela hesitou, então abriu a mensagem. As palavras foram como um golpe. Maria, preciso falar com você. Não é sobre o que deixamos para trás, mas sobre o que está prestes a acontecer. Maria olhou para Paulo, que franziu a testa em preocupação. O que foi? É Laura. A voz de Maria era quase um sussurro. Ela quer falar comigo. Parece importante. Os olhos de Paulo se encheram de questionamentos, e nesse momento, Maria se viu em um dilema. Seria seguro ouvir o que a amiga tinha a dizer? As grandes reviravoltas costumam vir dos lugares mais inesperados. E o que será que Laura sabia sobre as ameaças que estavam se aproximando? Estou em dúvida, Paulo. A voz dela falhou. As nuvens que havia tentado afastar estavam voltando, mais escuras do que antes. Aquele momento de tranquilidade parecia desmoronar à sua frente. Maria olhou para o horizonte. O futuro nunca esteve tão incerto. Mas ela também sabia que precisava descobrir a verdade, fosse ela boa ou ruim. Afinal, se o passado ainda a assombrava, talvez fosse hora de encará-lo de frente. Maria respirou fundo, sentindo a pressão nos ombros. O toque de Paulo ainda estava em suas mãos, mas sua mente estava longe, mergulhada em memórias e medos. A mensagem de Laura parecia ecoar dentro dela, e a dúvida a consumia. Precisamos descobrir o que ela quer, Paulo disse, sua voz carregada de preocupação e firmeza. Se há algo acontecendo, você merece saber, e eu estarei ao seu lado sempre. E se isso abrir novas feridas? Maria retrucou, buscando um argumento. Eu não sei se estou pronta para mais confusão. Você não está sozinha. Lembre-se disso, Paulo insistiu, seus olhos penetrando os dela como se quisesse acessar a parte mais íntima de seu ser. Ela acenou lentamente, a coragem ainda vacilando em seu peito. Está bem. Vamos ver o que Laura tem a dizer. A determinação não fazia parte de sua essência naquele momento. Era mais uma escolha pelo caminho do desconhecido. Enquanto caminhavam, Maria sentiu o desejo de ligar para Laura, mas a impaciência a consumia. Não queria esperar. A conversa aguardava o próximo passo. Vamos até a cafeteria onde costumávamos nos encontrar, sugeriu Paulo, tentando suavizar a atmosfera tensa. Assim que entraram no lugar, a nostalgia se espreitava entre os aromas de café e o som de risadas. Maria avistou uma mesa ao fundo e suas mãos começaram a suar enquanto se dirigiam para lá. Tudo parecia familiar e assustador ao mesmo tempo. Quando a visão de Laura apareceu, uma onda de sentimentos a invadiu. Laura estava sentada, sua expressão traiçoeira entre a ansiedade e a necessidade de comunicar. Assim que Maria e Paulo se aproximaram, a amiga levantou o olhar. Obrigada por virem, disse Laura, suas palavras transformando-se em um sussurro. Você disse que havia algo importante. Maria começou a impaciência na voz dela. Laura assentiu, engolindo em seco antes de prosseguir. É sobre Henrique. Ele não está apenas ameaçando, ele está se movendo.
Eu soube de coisas que podem impactar suas vidas. Eu tinha que avisar. Maria deu um passo para trás, o coração batendo violentamente. O que você quer dizer com se movendo? O que ele está tramando? Ele não parou. Está planejando algo maior. Um ataque que pode afetar não só você, mas todos ao seu redor. Laura disse, a voz baixa, como se temesse que os outros possam ouvir. O choque invadiu Maria. Imagens de sua vida voltando a desmoronar começaram a formar tempestades na sua mente. Mas por quê? O que ele quer? Não sei exatamente. Mas ele tem muitas pessoas ao seu redor que acreditam no que ele diz. E essas pessoas estão dispostas a fazer qualquer coisa. Laura continuou. Seus olhos de preocupação se perdiam em memórias compartilhadas, nesse passado que todos queriam esquecer. Maria olhou para Paulo, que tinha a expressão de quem estava processando cada palavra. Ele pegou a mão dela, e um fio de força se restabeleceu entre os dois, mesmo que a verdade estivesse tão pesada. Precisamos nos preparar, Paulo disse, a determinação aumentando em sua voz. Isso não vai parar por conta própria. Se ele está agindo, nós devemos fazer algo também. Maria queria sentir a esperança, mas a sombra da dúvida se instalava em seu peito. E se Henrique conseguisse derrubá-los novamente? E se essa luta trouxesse mais dor? Eu não sei se estou pronta para isso. Cada vez que enfrentamos, parece que somos arrastados para o fundo de novo, disse Maria, sentindo uma lágrima quente escorregar por seu rosto. Você não tem que enfrentar isso sozinha. Juntos, somos mais fortes, Paulo respondeu, segurando seu queixo e olhando profundamente em seus olhos. Vimos coisas piores. Podemos superar esse desafio. Por Lucas, por nós. Maria sentiu uma faísca de determinação acender novamente. Uma ideia começou a germinar em sua mente. Elas precisavam se unir, mobilizar forças, talvez buscar mais apoio. Mas teria tempo para isso? Enquanto as palavras de Laura e a visão de Henrique dançavam na sua mente, um pensamento inquietante surgiu. E se houvesse mais segredos escondidos nessa história, mais do que ela já havia enfrentado? Andar para trás nunca foi uma opção, disse Paulo sereno. Temos que encarar. Não podemos deixar que o passado defina nossas vidas. Precisamos buscar alianças, descobrir o que ele está tramando. Maria assentiu, determinada a não ser refém daquela situação. E enquanto um novo horizonte se desenhava à sua frente, outra mensagem pulsava em seu celular, intrusa, enquanto sua atenção se repartia entre o futuro incerto e o peso do passado. O que mais Henrique tinha preparado? A batalha estava apenas começando. Maria fitou a tela do celular, o coração acelerado. A mensagem era de um número desconhecido. Oi, Maria. Eu sei o que Henrique está planeando. Precisamos conversar. Seu corpo gelou. Quem era essa pessoa? Podia ser um alerta, mas também poderia ser uma armadilha. Seus pensamentos giravam como um furacão, e a sala da cafeteria parecia encolher. A tensão ao seu redor tornava-se palpável. Está tudo bem? Paulo perguntou ao notar a mudança súbita na expressão dela. Maria tentou controlar a respiração, mas a angústia era como um peso nos ombros. Eu recebi uma mensagem estranha, respondeu, a voz quase falhando. Não sei de onde veio. Laura se inclinou à frente, a preocupação no rosto. Você vai responder? Pode ser importante. Mas Maria hesitou. O que fazer? Confiar em um desconhecido era arriscado. E se fosse mais uma jogada de Henrique para desestabilizá-la? Maria, o que você está pensando? A voz de Paulo era firme e animadora. Ele sempre foi seu porto seguro, mas agora o mar estava turbulento e os ventos de incerteza sopravam forte. Eu não sei se posso confiar, Maria murmurou, a voz tremendo. Ela olhou ao redor, tentando captar o clima do lugar, mas as conversas alheias pareciam distante, como ecos de um mundo onde ela não pertencia mais. Escuta, o que precisamos é de ações, não de dúvidas. Se essa mensagem é uma pista, podemos usá-la a nosso favor, disse Paulo, e sua determinação estava evidente. Ele sempre soube como fazer a esperança renascer. Maria respirou fundo, admirando a força dele. Certo, eu vou responder, mas com cautela. Ao digitar sua resposta, uma mistura de medo e coragem se misturava dentro dela. Quem é você? Enviou.
O que pareceu uma eternidade se passou até que seu celular vibrasse novamente. Alguém que se preocupa com você e sabe a verdade sobre Henrique. A resposta enviou uma onda de calafrios por seu corpo. O jogo começava a se intensificar. E agora? Laura perguntou, a expectativa quase visível no ar. Precisamos nos reunir. Maria disse, agora com um pouco mais de firmeza. Se essa pessoa tiver informações, não podemos deixar passar. Temos que agir rápido. A batalha estava em andamento e cada minuto contava. Paulo assentiu, reconhecendo a gravidade do momento. Vamos fazer um plano. Se vamos encarar Henrique, devemos estar prontos para tudo. Enquanto deixavam a cafeteria, Maria sentiu que cada passo a levava para mais perto de uma verdade escondida. A adrenalina pulsava em suas veias e, ao mesmo tempo, um frio na barriga a lembrava da fragilidade de sua situação. Ingredientes de um novo autorretrato começavam a tomar forma. O que Henrique realmente queria? E quem era essa pessoa disposta a ajudar? A ansiedade a consumia, como sombras dançando no fundo de sua mente. Quando conseguiram chegar em casa e se sentaram à mesa, o ambiente estava carregado de tensão e expectativa. Se essa pessoa realmente sabe, podemos descobrir se Henrique tem aliados, disse Laura, quebrando o silêncio. Ou talvez esteja preparado, Maria completou, o receio inundando sua voz. E se ele estiver sempre um passo à frente? Então temos que ser mais astutos. O que podemos fazer para confundi-lo? O que ele não espera? Paulo absorveu a situação, claramente formulando estratégias em sua mente. As discussões prosseguiam, as ideias rodando, até que uma possibilidade surgiu. E se a gente fingir que está disposto a se alinhar com ele? Pode ser uma maneira de descobrir o que ele realmente planeja, sugeriu Laura, os olhos brilhando com a busca de uma saída. Maria olhou para ela, a ideia pesada, porém instigante. E se isso nos deixar expostas? Não sei se consigo correr esse risco. Mas é um risco que talvez precise ser corrido, Paulo insistiu. Às vezes, o que parece mais arriscado é o único caminho que pode nos salvar. Enquanto a conversa progredia, Maria percebeu que esse poderia ser o momento em que tudo mudaria. A linha entre amigos e traidores era tênue, e quem poderia confiar em quem? O que ela estava prestes a descobrir poderia ser a chave para a sobrevivência de todos. Com o telefone ainda em mão, uma nova mensagem piscou. Se você quer saber a verdade, venha sozinha. Não confie em ninguém. A linha foi cortada de repente, e a sala ficou em silêncio. Maria sentiu o estômago revirar. O dilema estava lançado: seguir a linha de confiança ou mergulhar no abismo do desconhecido. Qualquer passo em falso poderia ser devastador. Então, com o coração na garganta, ela perguntou a si mesma: estaria pronta para descobrir que é a própria pessoa em quem mais precisa confiar? Maria olhou para o celular na palma da mão, sua mente correndo. Aquela mensagem a deixou nervosa, um misto de medo e adrenalina. As palavras queimavam em sua mente. Se você quer saber a verdade, venha sozinha. O impulso de seguir estava ali, pulsando como seu próprio coração. Você não vai, certo? Paulo interrompeu seus pensamentos, seu olhar preocupado focado em Maria. Isso pode ser uma armadilha. Ela respirou fundo, tentando acalmar a tempestade que se formava dentro dela. E se for a única chance de descobrir a verdade sobre Henrique? E se ele estiver tramando algo maior? Precisamos saber. Mas você não pode arriscar sua segurança, e nem a do Lucas. A voz de Paulo subiu, cada palavra impregnada de preocupação. Ele sempre fora seu porto seguro, mas naquele momento, o peso da decisão parecia insuportável. Eu não sei mais o que pensar, Maria sussurrou, a voz falhando. As coisas parecem tão incertas. O que se acontecer algo com você? Certo, eu vou com você, Paulo respondeu, uma determinação inabalável em seus olhos. Não posso deixar você ir sozinha. Juntos somos mais fortes. Laura também se inclinou para a frente, seu olhar ansioso buscando a resposta de Maria. Se você sentir que é seguro, talvez valha a pena. O que você está disposta a arriscar, Maria? Maria olhou para os rostos de seus amigos, a angústia de suas próprias inseguranças refletida em cada expressão. Tenho que tentar. Para mim, para Lucas. Ele não merece viver com medo.
o peso da decisão se assentou sobre ela. Um fardo familiar. Mas agora, tingido de uma nova esperança. Maria também não queria viver se escondendo nas sombras do passado. Com o coração disparado, ela olhou para Paulo. Então vamos juntos, mas precisamos ser cautelosos. Se Henrique tiver aliados, estaremos em terreno perigoso. Paulo assentiu enquanto Maria digitava uma resposta rápida. Estou indo, sozinha. A mensagem foi enviada e ao pressionar o botão, um arrepio percorreu o corpo dela. A tensão aumentou enquanto esperavam pela resposta. As horas pareceram se arrastar, até que finalmente uma nova mensagem pingou. Aguardo você na velha fábrica esta noite. À medida que a lua surgia, iluminando o céu, Maria sentiu um nó na barriga. O caminho até a velha fábrica era familiar, mas o que esperava lá era um desconhecido aterrador. Eles seguiram juntos, envolvendo-se em uma conversa leve, tentando manter o medo à distância. Maria olhou para o horizonte escuro. Se a verdade estiver à minha frente, preciso confrontá-la. Sinto que é minha única chance de libertar Lucas e a mim mesma. A fábrica se erguia como um monstro à sua frente quando chegaram. Paulo segurou sua mão, um gesto de encorajamento silencioso que a fez respirar fundo. O casal entrou na construção vazia e o eco de seus passos soou como um lembrete do que estava em jogo. Maria! Veio uma voz suave e seu coração disparou. Henrique estava ali, encostado em uma caixa de papelão, um sorriso sarcástico dançando em seus lábios. Que bom que veio. Estava ansioso para conversarmos. Eu não estou aqui para brincar, Henrique. A força na voz de Maria surpreendeu até a si mesma. O que ela mais queria era que ele soubesse que não estava mais assustada. Ah, Maria, você sempre tão determinada, ele disse, os olhos intrigantes. Mas antes de começarmos, você está disposta a ouvir a verdade? Será que está pronta para desvendar os segredos que estão se escondendo à vista? A tensão aumentou, e Maria olhou para Paulo. Ele encolheu os ombros, um sinal de que estavam prontos para qualquer coisa. Sim, estou aqui. Diga o que você tem a dizer, mas saiba que não tenho medo de você. Henrique riu, um som recheado de desprezo. Medo? O que você sabe sobre medo? Deixe-me te mostrar o que um fantasma do passado pode fazer. Ele ergueu uma mão e uma sombra se moveu nas sombras. Os olhos de Maria se arregalaram, enquanto o perigo parecia respirar em sua direção. Você não pode mais controlar nada em minha vida, Henrique. Você não tem poder sobre mim, nem sobre Lucas. Então você não sabe que tem muitas outras pessoas interessadas em você. Aqueles que acreditam nas minhas palavras, na verdadeira Maria. Aqueles que podem fazer o que for preciso, ele disse, seu tom mais grave. Antes que pudesse responder, Paulo a puxou para trás, colocando-se entre ela e Henrique. Se você estiver ameaçando nossa família, deixaremos isso claro agora mesmo. Família? A ironia na voz de Henrique era palpável. Você realmente acredita que pode protegê-la? Maria, você é tão ingênua. É um alvo agora. E ali, naquele momento, Maria entendeu. Não se tratava apenas de Henrique, mas de um jogo maior, que poderia pegar todos ao seu redor. O que fazer? A dúvida se dissolvendo entre suas veias, o impulso a levaria a um confronto final. Se você não pode nos deixar em paz, então precisaremos lutar por nossa liberdade. Não temos medo de você nem de suas ameaças. Paulo acenou, seu olhar determinado. Sou mais do que uma promessa para Maria e Lucas. Estamos juntos com tudo o que temos. A tensão cresceu e a atmosfera ficou pesada. Mas Maria sentiu uma nova força brotar dentro dela. Se você acha que pode nos intimidar, então se prepare. Pode vir. Não vamos desistir. As palavras carregavam um peso que ressoava naquelas paredes. A linha estava traçada. Era hora de lutar contra as sombras do passado e, finalmente, decidir seu futuro. E assim o jogo começou. O que estava escondido seria revelado, e a luta pela liberdade deles apenas começava. Maria olhou para Paulo, sentindo o peso do mundo interpenetrar a luz que agora brilhava dentro dela. O que mais a esperava na busca pela verdade e pela proteção de Lucas? E mais importante, seriam eles realmente livres para recomeçar? Um novo amanhecer poderia estar surgindo,
mas ainda havia uma batalha para ser travada. Maria estava pronta, pois aquela era a sua história, de dor, luta e, acima de tudo, superação. Está na hora de tomar as rédeas do seu destino. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder essas histórias emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso faz toda a diferença. Não esqueça de comentar suas reações e teorias sobre esse final bombástico. E por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Only os verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de estarem juntos nessa luta.